Olá a todos, aqui quem fala é a pastora Lu e hoje nós vamos falar sobre um tema que está sendo muito comentado nas redes sociais, sobre o metaverso, o transhumanismo, sobre redes sociais. Está surgindo aí mais um mundo virtual chamado o metaverso. A interação não ocorre apenas pelo teclado do computador ou pelo celular, mas também por avatares e indivíduos que poderão atuar em conjunto em locais virtuais, adicionando elementos virtuais, locais e físicos. Um dos planos do metaverso é compartilhar o que você está vendo com uma inteligência artificial para que ela te auxilie no dia a dia. Mas nós vemos lá no livro de Daniel, capítulo 12, no versículo 4, que nos fala assim: mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento, ou seja, a ciência se multiplicando. O mundo virtual onde as pessoas podem interagir e se divertir foi anunciado por Mark Zuckerberg. O metaverso promete mudar a maneira da humanidade se comunicar, jogar, fazer compras e se divertir. A mais nova aposta das grandes incorporações. Além de Mark Zuckerberg, outras gigantes como a Microsoft, a IBM estão investindo bilhões de dólares para entrar neste universo paralelo, porque promete que as pessoas vivam no mundo virtual e paralelo, onde as pessoas possam trabalhar, jogar, fazer compras, fazer reuniões, enfim, muita coisa. Promete também não apenas viver, mas estar dentro deles. E além disso, o mundo está ficando cada vez mais rico, mas também mais desigual. E uma das causas principais é o avanço da tecnologia. As máquinas estão aumentando, tomando lugar dos humanos e muito mais. Pais de famílias ficando desempregados e sem ter o sustento de suas famílias. E o que se vê por aí é uma nua e crua realidade, onde muitas famílias têm que morar na rua por não conseguir mais ter o sustento da casa. É um mundo como o metaverso. Em um mundo desse surgem novas possibilidades, já que qualquer um pode criar seu próprio negócio ou trabalhar sem sair de casa. Tudo isso parece ser muito bom e atrativo. Mas infelizmente só parece, porque é na verdade um grande engano. As pessoas vão se isolando cada vez mais e se afastando uma das outras, se afastando de suas realidades cada vez mais. O metaverso significa a junção de duas palavras gregas, além do universo, e nasceu prometendo se tornar uma super rede social. Para o criador do Facebook, uma realidade aumentada será criada e as pessoas poderão literalmente viver uma outra vida em um novo mundo, em que nesse mundo Deus não lhes deu. E será através dessa segunda vida que, misturada com o real, com o virtual, Satanás fará de tudo para que as pessoas deixem de lado a sua vida real para viver cada vez mais uma vida de engano e de ilusão. Neste mundo, elas poderão ser quem elas quiserem e fazerem tudo o que tiverem vontade, sem se sentirem culpadas, ou seja, o pecado será uma coisa banal e normal para eles, para muitos deles. A vida real em que nós vivemos, muitos acham difícil, porque tem muitos obstáculos, e viver no mundo desse onde tudo é facilidade para eles é muito bom. Mas nós, os cristãos, nós já sabemos os planos sujos do inimigo, que é manipular a mente das pessoas e fazer com que elas se afastem cada vez mais dos planos de Deus, fazer com que elas esqueçam cada vez mais de buscar a presença de Deus. As pessoas têm sido enganadas e aceitam qualquer proposta sem questionar, sem ver o que está por trás. A própria palavra diz: o meu povo perece por não conhecer as Escrituras. Porque, na verdade, quando não se conhece, quando não se busca a palavra do Senhor, nós somos enganados por qualquer doutrina, por qualquer coisa que jogam na nossa mente. Nós temos também outra novidade, que já não é tão novidade para muitos, é o transhumanismo. O transhumanismo dá uma ideia de que a espécie humana não chegou à sua máxima evolução,
Pelo contrário, está apenas no começo. Muitos cientistas estão trabalhando para que o homem se supere em suas limitações biológicas, como as doenças e até mesmo a morte. Eles acreditam que em breve as pessoas poderão ser imortais. Mas nós vemos no livro de Hebreus, a palavra nos fala assim: ao homem está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Além disso, a imortalidade, a ciência ainda pretende usar a tecnologia para aumentar o potencial intelectual, físico e psicológico dos humanos. Talvez assim é uma boa proposta para pessoas que precisam, para pessoas que têm certas condições físicas, é uma boa proposta. Porém, o que eles falam sobre imortalidade, eles vão totalmente ao contrário à palavra, porque eu acabei de ler para vocês no livro de Hebreus, quando fala o homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Então nós não somos imortais aqui na terra. O nosso espírito sim é imortal, mas o nosso corpo aqui na terra não. O metaverso é uma fase de transição. O metaverso, o transhumanismo, é uma fase em que muitos vão aceitar, em que muitos vão gostar. Não estou falando que a tecnologia é má. Não é quando usada para o bem. Mas nós temos que ficar atentos a tudo isso. O transhumanismo é uma fase de transição do ser humano em que somos hoje, para um estágio muito mais avançado, como eu já falei. Então, os nossos descendentes seriam tão avançados que seriam mais chamados como máquinas. Seria o chamado transhumanismo. É uma ideia contrária à Bíblia, como eu já falei. O Senhor nos fez a sua imagem e semelhança, e não robôs. Em Gênesis 1:26 nos diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Os nossos corpos evoluídos como querem não serão conquistados aqui na terra, mas quando formos arrebatados, como diz lá em 1 Coríntios 15:51 ao 54, que nos fala assim: eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. Nós vemos aqui, seja o metaverso, o transhumanismo, o Neuralink, seja qualquer outra tecnologia, nós temos que entender, nós temos que estar atento à palavra do Senhor, para que nada nos afaste da presença do Senhor, porque muitas propostas, muita coisa vem aí e muitos serão enganados. Nós temos que entender que o metaverso está vindo para substituir a vida em que vivemos hoje, nos fazendo parar ou deixar de lado as coisas de Deus, principalmente os mais jovens que estão mais ligados neste mundo de internet e de redes sociais, e assim não buscando a salvação em Cristo Jesus, assim deixando de ter interesse pelas coisas de Deus. Outro dia vi uma notícia, ouvi um áudio em que minha irmã me mandou, de uma entrevista de um delegado com uma criança, um adolescente de 12 a 13 anos mais ou menos, em que ele estava confessando que ele atirou no pai dele e ele matou a mãe e o seu irmãozinho mais novo. Tudo isso porque foi proibido de usar o celular naquele dia. Então, nós vemos que a dependência é total. Nós vemos hoje em dia jovens perdidos, tão dependentes e viciados nas tecnologias, nos celulares, que se você tirar o celular de um jovem, ele é capaz de fazer uma atrocidade dessa como esta criança. Então, é um perigo. Nós tenhamos que ter em nossa mente que, em primeiro lugar, vem as coisas de Deus. Que nós possamos ensinar aos nossos filhos de que nós devemos sim também ter tecnologia, mas em primeiro lugar não deixar as coisas de Deus de lado. Não quero que pense aqui que eu estou achando que é mal a tecnologia. Não é isso, mas apenas falando a minha opinião.
em que nós devemos estar atentos, em que nós devemos olhar e ver o engano do inimigo bem diante dos nossos olhos e reconhecer que sem Deus nós não somos nada.